Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alberto Moravia, que foi um escritor e jornalista italiano nascido em Roma em 1907 e falecido na mesma cidade em 1990. Publicou mais de 30 romances com destaque para Os Indiferentes e A Ciociara. Alberto Pincherle, conhecido pelo pseudónimo Alberto Moravia, nasceu em Roma a 28 de novembro de 1907, numa rica família burguesa. O nome Moravia, que adotou na sua escrita, era o sobrenome da sua avó paterna. O seu pai, Carlos Pincherle, era um arquiteto e pintor veneziano de origem judaica. A sua mãe, Teresa Higínia de Marsanich, natural de Ancona, tratada familiarmente como Gina, era de religião católica e de origem parcialmente dálmata, ou seja, da Dalmácia, uma zona da ex-Jugoslávia, assim junto ao Adriático. Tanto a família do pai como a da mãe eram muito cultas e vários dos seus elementos estiveram ligados à política do seu tempo. Alberto era o segundo de 4 filhos, ele e 3 irmãs. A mais nova, Gastone, morreu em combate na Líbia, na Segunda Guerra Mundial. Passou, juntamente com a família, uma infância normal, embora séria e solitária, numa vivenda da Via Gaetano Donizetti, desenhada pelo pai. Em 1916, tanto aos 9 anos, foi atingido por uma grave forma de tuberculose óssea, que o prendeu à cama durante 5 anos, 3 dos quais passou em casa e 2 no sanatório de Codivilla, em Cortina d'Ampezzo, o que prejudicou os seus estudos. Frequentou o liceu de Tasso somente durante 1 ano, obtendo o diploma do liceu, que seria a sua única qualificação. Dotado de uma inteligência viva, mas não podendo levar a vida das crianças da sua idade, Alberto teve muito tempo para a leitura, à qual se dedicou com fervoroso empenho e profunda paixão, formando assim uma sólida base literária alargada às tendências mais significativas da cultura europeia. Entre os seus autores favoritos estavam Dostoiévski, Proust e muitos outros. Aprendeu francês e alemão com facilidade e começou a escrever versos em francês e em italiano. Em 1925, depois de ter deixado o sanatório e ter estado mais alguns anos em Bressanone, em convalescença, começou a escrever Gli Indifferenti, que em português é Os Indiferentes. Em 1927, começou a escrever para a revista Novecento, que significa 900 em português, onde publicou as suas primeiras histórias. Em 1929, depois de muitas dificuldades, conseguiu publicar às suas próprias custas aquele romance Os Indiferentes, que imediatamente obteve uma boa aclamação da crítica e foi considerado uma das experiências mais interessantes da ficção italiana da época. Moravia pretendia que fosse uma tragédia, mas na verdade era impossível transpor os acontecimentos medíocres e mesquinhos dos personagens da história para esse que era o mais sublime e elevado dos géneros tradicionais, pois mostrava a decadência e o colapso da burguesia italiana durante o regime fascista. Na verdade, acabou por ser o primeiro romance existencialista italiano, que participava do nascente clima existencialista europeu, com uma história concreta, enraizada num contexto histórico, real e atual. Eu depois espero ter ainda tempo para falar mais deste livro lá para o final. O romance foi adaptado ao cinema, com realização de Francesco Marcelli e interpretação de Claudia Cardinale no papel de Carla, Rod Steiger de Leo, Tomás Milian, que é o papel de Michel, Paulette Goddard, que era a Maria Grazia, e Shelley Winters, no papel de Lisa. A partir de 1930, começou a colaborar com La Stampa e em 1933 fundou, juntamente com Mário Panuzio, a revista Caratteri,
que significa personagens, que publicou apenas 4 números. Em seguida, colaborou com a revista Oggi, hoje, e começou a colaborar com a Gazzetta del Popolo, portanto, o Jornal do Povo. Em 1935, publicou o segundo romance, L'ambizione sbagliate, que em português tem o título As Ambições Frustradas, uma mistura de história policial e romance introspectivo ao estilo de Dostoiévski, que teria menos sorte do que o anterior. Neste ano de 1935, Moravia foi aos Estados Unidos, a convite de Giuseppe Prezzolini, que então era o diretor da Casa Italiana da Universidade de Columbia, em Nova York, onde realizou algumas conferências sobre o romance italiano. Em 1937, graças a um financiamento do Ministério da Propaganda, partiu para a China, de onde enviou artigos para a Gazzetta del Popolo. De volta à Itália, escreveu um livro de contos longos intitulado L'Imbroglio, que podemos traduzir por O Imbróglio, ou Atrapalhada, que foi publicado em 1937. Em 10 de junho de 1940, Mussolini, que já era aliado de Hitler desde 1936, anunciou formalmente a sua entrada na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Japão, constituindo assim o chamado Eixo, contra o outro bloco, o dos aliados. Durante os primeiros anos da guerra, Moravia escreveu histórias alegóricas e surreais, como Il Sogni del Pigro, que significa Os Sonhos dos Preguiçosos, publicado em 1940. As relações de Moravia com o regime fascista de Mussolini eram cada vez mais tensas, tendo atingido um ponto extremo com a publicação do romance La Mascherata, que em português tem um título A Mascarada, em 1941, cujo protagonista é um ditador e que retratava um regime totalitário localizado num país sul-americano não especificado. Tinha sido escrito em 1935, após uma viagem ao México, e expressa todas as ambiguidades de ditaduras como a do Mussolini, do Hitler ou do Stalin. O livro foi imediatamente apreendido pelos censores fascistas. Além disso, foram proibidas as recensões de As Ambições Frustradas, portanto, o tal que eu disse, talvez por isto não teve tanto sucesso como o anterior, e a publicação do terceiro romance, que se chamava Agostino, que em português tem o nome de Agostinho, e que viria a ser publicado somente depois em 1958, portanto já muito depois da guerra. Em 1941, Moravia casou-se com a escritora Elsa Morante, que conhecera em 1936 e com quem passara longos períodos em Anacapri, na ilha de Capri, onde escreveu aquele romance, O Agostinho. No dia 25 de julho de 1943, perante o descontentamento popular, o Mussolini foi destituído e preso. O novo governo assinou com os aliados, no dia 8 de setembro, um armistício que previa a entrega de Mussolini aos aliados. Mas um raid de paraquedistas das SS alemãs libertaram-no da prisão e levaram-no para a Alemanha. Os alemães ocuparam o centro e o norte da Itália, desbaratando completamente o exército italiano. Os aliados desembarcaram no sul da Península Italiana e marcharam sobre Roma, começando a conquista progressiva da península. Os alemães resistiram no norte, onde fundaram a República Social Italiana, governada pelo Mussolini, no dia 23 de setembro, portanto, desse ano de 1943. Esta sucessão de acontecimentos conduziu Moravia a refugiar-se com a sua mulher no território de Fondi, a sudeste de Roma, tradicionalmente chamada de Ciociaria, numa aldeia montanhosa de pastores de Vallecorsa, onde viveram com a família Marrocco Mirabella. Desta experiência e da relação com esta família nasceu o romance La Ciociara, que em português tem o título A Ciociara, que saiu em 1957, e do qual eu também espero ainda poder dizer alguma coisinha no final. Através da personagem de Cesira, o escritor pretendeu descrever
toda a confusão e desesperada realidade italiana daquele período da Segunda Guerra Mundial, como depois veremos. Com o anúncio da libertação de Roma, o escritor regressou à cidade e retomou a sua atividade literária e jornalística, colaborando no Il Popolo di Roma, Il Mondo, L'Europeo e, sobretudo, no Corriere della Sera, ao serviço do qual viajou para a Inglaterra, onde demorou 2 anos, assim como para os Estados Unidos, o México, a China, no qual ele escreveu e publicou até à sua morte. Os anos que se seguiram ao pós-guerra viram a sorte literária e cinematográfica do escritor aumentar, com a publicação dos romances La Romana, que em português é A Romana, de 1947, La Desobedienza, a Desobediência, em português, de 1948, Il Conformista, o Conformista, de 1951, e a coletânea de contos L'amore conjugale e altri racconti. Este penso que não está traduzido em Portugal e que saiu em 1949. Aquele romance, A Romana, foi considerado pela crítica como uma das melhores obras de ficção da altura. Descreve impecavelmente um ambiente corrupto, vazio, frequentado por protagonistas que conduzem uma existência desprovida de verdadeiras e integrais razões morais. No centro da história surge a figura de Adriana, uma mulher mal afamada, mas menos culpada e esquálida do que as outras que a rodeiam. Em 1952, Moravia foi galardoado com o prémio Stega para Il Racconti 1927 a 1951, portanto, os contos de 1927 a 1951. E começaram a ser traduzidos os seus romances no estrangeiro e realizados filmes baseados nos seus contos e romances. Em 1954, na sequência da publicação da obra Racconti Romani, Contos Romanos, que não está traduzido em Portugal, mas está no Brasil, com este título, foi-lhe atribuído o prémio Marzotto, confirmando a notoriedade internacional adquirida. Entretanto, escreveu o romance Il Disprezzo, traduzido em Portugal com o título O Desprezo, no ano de 1954. E, na revista Nuovi Argomenti, publicou o ensaio L'uomo come fine, o homem como fim. Em 1960, com o romance La Noia, que significa tédio, recebeu o prémio Via Reggio e, no mesmo ano, o Vittorio De Sica realizou o filme La Ciociara, baseado naquele livro com o mesmo nome de que eu já falei. Alberto Moravia e Elsa Morante separaram-se no ano de 1962. E de 1962 até 1983, Moravia teve uma intensa vida amorosa e profissional com outra escritora, a escritora Dacia Maraini, cerca de 30 anos mais nova, que ele conheceu no ano de 1959. Moravia, entretanto, envolveu-se cada vez mais no teatro e em 1966 fundou uma companhia teatral com Dacia Maraini e com o Ezio Siciliano, que teve o nome de Porcospino, que significa o porco-espinho. Nela foi representada l'Intervista, a entrevista do Moravia, La Famiglia Normale, a família normal lá da Maraini, Tasa, portanto Chavna, do Enzo Siciliano, e outras peças de outros autores. Mas por falta de fundos, a empresa acabou por fechar. Em 1967, Moravia foi para a China, Japão e Coreia, juntamente lá com a sua parceira, a Maraini, como correspondente do Corriere della Sera. E os seus artigos foram depois reunidos no ano seguinte, em 1968, no volume intitulado La Rivoluzione Culturale in Cina, que está traduzido em Portugal, A Revolução Cultural Chinesa. Perante a contestação estudantil aos artigos, portanto, reunidos nesse livro, Moravia tentou dar uma palestra na Universidade Sapienza, em Roma, mas foi mal recebido pelos estudantes, gritando Mao sim, Moravia não. Em 1971 foram publicados o romance Io e Lui,
traduzida em Portugal com o título Eu e Ele. E também o ensaio Poesia e Romanzo, que significaria poesia e romance, juntamente com Dacia Maraini e vários companheiros de viagem, incluindo Pier Paolo Pasolini, a Maria Callas. O Moravia visitou vários países da África, todos os anos durante 18 anos consecutivos. Estas viagens foram a inspiração para a obra A quale tribu appartiene, que significaria A que tribo pertences, e que saiu no ano de 1972. O romance em que ele trabalhou durante muitos anos, La Vita Interiore, traduzido em Portugal com o título A Virgem Guerreira, foi publicado em 1978. Nos anos seguintes, Moravia continuou a escrever e a publicar contos e ensaios e a colaborar ativamente com o Il Corriere della Sera, que, como já vimos, trabalhou até ao fim da vida. Em 1968, Moravia casou com Carmen Guilhera, a quem dedicou a sua última coletânea de contos intitulada La Cosa. A notícia causou um certo escândalo devido ao facto de a Carmen Guilhera ser 45 anos mais nova do que o Moravia. Moravia foi eurodeputado de 1984 até à sua morte, em 1990, eleito como independente nas listas do Partido Comunista Italiano. Em 1985, foi-lhe atribuído o título de Personalidade Europeia. Na manhã de 26 de setembro de 1990, Alberto Moravia foi encontrado morto na casa de banho do seu apartamento em Lungotevere della Vittoria, em Roma. A câmara ardente foi montada na sala da Protomoteca e o funeral foi celebrado na Piazza del Campidoglio. Ora bem, ainda mais uns pequenos pormenores sobre a sua obra. O Alberto Moravia escreveu mais de 30 romances, vários livros de contos e de ensaios, que se caracterizavam por uma crítica frontal à sociedade europeia do século XX, que ele achava hipócrita, hedonista e acomodatícia. Nos seus escritos são recorrentes os temas da sexualidade, existencialismo e a incapacidade substancial das pessoas para alcançar a felicidade. O seu estilo realista e provocador tornou-o um dos autores mais importantes do século XX. A sua escrita é conhecida pelo seu estilo simples e austero, caracterizado pelo uso de um vocabulário comum, inserido numa sintaxe elegante e elaborada. Moravia escreveu também livros de viagens, peças de teatro, correspondência, roteiros de filmes, crítica de cinema para o L'Expresso e também poesia. Foram também editados livros com entrevistas suas, uma das quais Vita di Moravia, de 1990, editado logo a seguir a ele ter morrido, conduzida pelo jornalista Alain Elkann, é considerada a sua autobiografia. Pelos dados divulgados até agora, verifica-se que Alberto Moravia recebeu 17 nomeações para o Prémio Nobel de Literatura entre os anos de 1946 e 1971, sem nunca o ter conquistado. Foi nomeado, entre outros, pelo futuro Prémio Nobel Eyvind Johnson, em 1960, e pela escritora italiana Maria Bellunci, em 1966. Diz-se que teria perdido o prémio de 1958 por causa de uma jogada da CIA em plena Guerra Fria. Nesse ano, o prémio foi entregue ao Boris Pasternak, portanto um russo, especialmente pelo romance O Doutor Zhivago, penso que todos conhecem, que teria sido impresso à última hora e entregue na Academia Sueca pela Central de Inteligência Norte-Americana, pela CIA. Não sei, eu duvido que isto seja verdade. As obras mais famosas do Alberto Moravia talvez se tenham tornado tão famosas com a ajuda do cinema, porque todas elas foram adaptadas ao cinema. É o caso de A Se Ociar, numa adaptação do Vittorio De Sica, de 1960, mas com o título Duas Mulheres, e que teve interpretação da Sophia Loren, do Jean-Paul Belmondo e do Ralph Vallone. Outro foi o Agostinho, um filme dirigido por Mauro Bolognini, no ano de 1962. Outra adaptação foi de
o desprezo de Jean-Luc Godard e a participação de Brigitte Bardot no ano de 1963. Outro foi o La Noia, que significa, portanto, o tédio, mas que não está traduzido em Portugal, ao que julgo. Mas o filme, portanto, passou cá. Aliás, teve duas adaptações, que eu saiba. A primeira foi dirigida pelo Damiano Damiani, no ano de 1963, e a segunda foi pelo francês o Cédric Kahn, numa adaptação livre, assim, adaptada à atualidade, que teve uma produção franco-portuguesa e que foi produzido no ano de 1998. Os Indiferentes também foi outra adaptação pelo Francesco Mazzelli, no ano de 1964. E ainda O Conformista, este realizado por Bernardo Bertolucci, no ano de 1970. O Moravia também escreveu poemas ao longo da sua vida. Em 1919 foi editado Poesie, portanto, poesias, numa recolha de 83 poemas, a maior parte deles inéditos. Abordam temas tipicamente morávios, portanto, da Morávia, como o erotismo, viagens, a relação entre natureza e história, passado e memória, abordados sob a forma de um diário pessoal para recuperar o contacto com a parte mais jovem de si. Ora bem, para além daquelas obras que já fui citando, há mais obras da Morávia editadas em Portugal. A grande maioria dos seus romances estão editados em Portugal. Outros no Brasil, mas a maior parte nos dois países. Portanto, eu já não vou de certeza ter tempo para falar deles, mas fica aqui a informação. Muitos deles, se calhar, só já os poderão encontrar nas alfarrabistas, mas uma grande parte ainda estão nas livrarias. Mas como não se pode agradar a todos, o ilustre crítico e fundador da Neo-Vanguardia, que foi um movimento literário avant-garde italiano, o Angelo Guglielmi, escreveu no jornal Il Matutino, no ano 2000, os seus apoiantes querem contrabandeá-lo como pedra angular da modernidade. Em vez disso, é antiquado, demasiado antigo, ilegível. Moravia escreve muito mal, a sua linguagem é pesada, monótona, por vezes corrida. Acreditava que só o conteúdo era importante e, ao fazê-lo, cometeu um erro imperdoável, que por si só seria suficiente para o excluir da lista dos grandes autores da modernidade. Eu não subscrevo nada disto. Antes, pelo contrário, é tudo ao contrário, na minha opinião. Ora bem, e agora então, para terminar, eu desejava falar muito ligeiramente, porque o tempo já não é muito, dos livros que eu mandei ler esta semana dele. Eu li Os Indiferentes, que conta a história de uma família cujos membros, ligados por uma história de corrupção e cobardia, são derrotados pela sua apatia, pela total ausência de orgulho e de dignidade moral. Circunscrita a 48 horas e articulada em secos fragmentos e com uma escrita próxima da linguagem teatral, a obra apresenta os comportamentos de 5 personagens e as relações que se estabelecem entre elas. A prepotência e a falsa consciência, por um lado, e a bulia e a mortífera insatisfação pelo outro, características que o Alberto Moravia via na burguesia urbana durante o regime fascista, ou seja, naquela classe a que ele pertencia. A Maria Grácia, que era a mãe, a Carla, que era a filha, a Lisa, que era a amiga, eram demasiado superficiais e egoístas para serem capazes de sair do atoleiro em que se deixaram enredar pelo oportunista, sovina e mulherengo Léo, que disso se aproveita. Michel, o filho, é demasiado indolente, indeciso e desajeitado. Cada vez que tenta agir para salvar a família, desiste sempre. Tudo lhe é indiferente. O Léo, Léo Merumetti, é o herói negativo do romance, que se aproveita das fragilidades dos outros 4 para conseguir os seus fins, que poderão ver lendo o livro, e todos eles muito pouco honestos. A exploração sexual das 3 mulheres, assim como da fraqueza do jovem e da pressão que sobre ele exercem as próprias mulheres, porque elas não querem abandonar a vida rica em que vivem.
Todos sabem que caminham irremediavelmente para a miséria humana, moral, social e financeira. Mas a tudo se sujeitam para não perder o seu estatuto de classe. Desengane-se o leitor que espera um final feliz. Não é esse o caminho trilhado pela escrita existencialista e decadentista do Moravia. Não só neste livro, mas penso em todos os outros, pelo menos naqueles que eu li. Todos querem salvar-se, mas nenhum vai ser capaz de pôr em prática as suas boas intenções. Estas personagens são o protótipo da sociedade que o Moravia quer retratar no livro. Ele alerta, não toma partido. Mostra claramente e de uma forma mesmo violenta o comportamento não só de uma classe, mas mesmo de toda a sociedade, que caminha para uma ruptura acelerada via a sua autodestruição. Por um lado, uma burguesia que dominava a Itália fascista e o mundo em geral, e pelo outro, um povo apático, abatido, enganado, que se deixava voluntariamente dominar. Muita coisa mudou desde o início da década de 1930, quando o livro foi escrito, até hoje. Já leva quase um século. Mas parece-me que o mundo não aprendeu nada. E as doutrinas extremistas, tanto de um lado como do outro, do espectro político, ganham cada vez mais espaço na sociedade mundial atual. E a população abdica da sua força, desiste e entrega-se nas mãos daqueles que a querem sugar. Os Indiferentes é um romance amargo, mas simultaneamente redentor, na medida em que representa uma pedrada no charco e um importante alerta pode fazer a diferença. Também li o outro, seu livro muito importante, A Ciociara. A trama deste romance passa-se naquela fase da Segunda Guerra Mundial, a que eu já me referi atrás, quando Mussolini caiu, os alemães invadiram depois a Itália a partir do norte, e os aliados estavam a avançar de sul para norte, com o objetivo de expulsar os nazis lá da Península Itálica. A Cesira, que era uma mulher de meia-idade, viúva, comerciante em Roma, foge com a sua filha Rosetta para as montanhas da Ciociária, que era a sua região de origem, tal como, aliás, tinha feito a Morávia com a sua esposa. Ele, aliás, escreveu este romance lá nas montanhas da Ciociária, exatamente as mesmas montanhas onde se passa o livro. Portanto, a Morávia esteve lá. A Cesira e a sua filha tentam escapar aos horrores da guerra, mas não o vão conseguir. Depois de serem vítimas da escassez de tudo, de encontrarem pessoas honestas e pessoas desonestas, de suportarem a prepotência dos alemães, não vão conseguir escapar ao abuso dos soldados aliados. A Rosetta acaba por ser violada por soldados que se encontram em solo italiano para libertar o país, e não pelos nazis ou pelos fascistas. Portanto, é uma história sobre privação, violência, perdas, que dá muito que pensar. Mostra a devastação física e psicológica que uma guerra inflige ao caráter das pessoas. Porque a guerra é sempre uma coisa má, onde os bons deixam de o ser e se tornam bestas ferozes. Mas é também uma história sobre superação, companheirismo e aceitação de tudo o que o destino nos traz, cientes de que no final todos serão diferentes do que eram no início. Eu tentei ler também este aqui, o Autómato, que é uma coletânea de contos, que tem 41 contos, mas já não tive tempo. Só li aquele conto que dá o título ao livro, o Autómato, que conta a história de um pai de família, que faz tudo por automatismo, não sabe bem o que quer, não sabe para onde caminha. Inclusivamente, o conto passa-se no dia do aniversário de casamento, vão a passear para fazer um piquenique no campo, mas ele disse, acho que havia qualquer coisa para fazer, eu acho que havia qualquer coisa para fazer, e já não se lembrava. Os outros contos, portanto, como digo, não tive tempo para os ler. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Alberto Moravia, um escritor italiano que percorreu todo o século XX, nasceu no início e morreu no fim do século, e portanto que foi um grande escritor deste século passado, cujas obras merecem ser lidas e os muitos filmes que foram adaptações delas também merecem ser vistos. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial.
Ora, passem muito bem!